Olá, estamos iniciando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Capital, o canal da família do Sul do Maranhão. Amigos telespectadores, eu quero agradecer, certo, a todos os nossos amigos telespectadores em nos ter, às vezes, ligado, passado algumas mensagens perguntando por que o programa Tribuna Livre estava fora do ar. É porque eu tive que fazer algumas viagens, resolver uns negócios particulares aí, mas já estamos de volta aqui no nosso programa, onde todos os dias nós iremos discutir questões relacionadas às coisas que poderão vir de bem para o nosso país. Porque, ultimamente, o que está acontecendo no nosso país são apenas coisas que estão destruindo o futuro do nosso povo. Esse governo que aí está é um governo que não tem compromisso nenhum com a sociedade civil organizada. É um governo que está tirando todo e qualquer direito do cidadão brasileiro. E o mais incrível que pareça é que os deputados federais e os senadores estão de braços cruzados. Agora, o que eu não consigo entender, diante de algumas questões, inclusive que eu presenciei na 4ª Conferência Nacional da Igualdade Racial, onde estava o índio, o negro, o quilombola, o cigano, certo? E os representantes de terreiros, é que os governadores silenciaram. Os 27 governadores da Federação Brasileira não enfrentaram frente a frente com o governo federal, com os deputados federais e senadores e até o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Os 27 governadores parece que aceitaram de braço cruzado, até mesmo com medo, certo, de uma retaliação em cada estado que fosse para o enfrentamento junto a esse governo incompetente, ilegítimo e golpista. Isso nós discutimos do dia 27 ao dia 30 de maio, na 4ª Conferência Nacional da Igualdade Racial. Discutimos questões relacionadas ao futuro do nosso Brasil, aonde os jovens discutiram que as escolas de 1º grau, 2º e até as faculdades, as universidades federais estão falidas. As creches estão deixando de existir. Ou seja, estão tirando tudo que é direito do povo. Agora, isso é culpa da própria população. Está no momento da população criar de imediato, entendeu, uma revolução. Eu, nesse momento, irei conversar com Jorge Furtado e nós iremos discutir a questão da privatização da Eletrobras. Isso é mais um golpe. Isso é de interesse de países internacionais e principalmente puxado pelos americanos. Jorge, nós sabemos que hoje a situação do nosso Brasil é crítica. Mais uma vez, uma paralisação. Por quê? Boa noite. Estamos nessa paralisação com o intuito de mostrar para a sociedade, nessa nossa greve de 72 horas, para a sociedade que a privatização do setor elétrico, a privatização da Eletrobras, um setor estratégico do país, não pode colocar nas mãos de empresas estrangeiras o que nós temos de mais precioso, que é nossos rios. Porque quando a gente fala em privatização da Eletrobras, nós falamos em privatização dos nossos rios, certo? Da nossa fauna. Então, queremos dizer que em privatização, esse governo quer privatizar a Eletrobras, e não é só a questão da privatização da Eletrobras, é a questão do que vem por trás disso. As consequências que já foram explicitadas, já foram colocadas pela ANEEL. A ANEEL fez um estudo e, em média, o reajuste de energia ficará em torno, em média, 16%. Ou seja, está bem claro, está colocado para a sociedade que o interesse desse governo em privatizar uma empresa estratégica como a Eletrobras e a Eletronorte, ela é nefasta para o povo brasileiro.
é um crime de lesa pátria que esse governo estará cometendo. Eu digo que estará cometendo porque está em curso os projetos de lei para a privatização da Eletrobras. Teve aquela medida provisória que foi... caducou, né? Caducou a medida provisória. Mas tem alguns PL, alguns projetos de leis que facilitam, de uma certa forma, a privatização da Eletrobras. O que esse governo alega para privatizar a Eletrobras? Ele coloca a questão da dívida pública. Ele quer vender a empresa, a Eletrobras, por alguns centavos, o preço de banana, um patrimônio de quase 400 bilhões de reais. Esse governo quer vender essa empresa a um preço de banana, né? Banana, vamos dizer, banana podre, né? Que não vai resolver. Que é em torno da proposta que está sendo colocada, que é vender os seus ativos, as suas ações, por 12 bilhões de reais. Mas para pagar que dívida? Para pagar a dívida pública interna do país. Essa empresa, a Eletrobras, ela dá lucros ou prejuízo para a população? Nós tivemos, agora recente, o último balanço, e o balanço do ano anterior também, vem uma sequência de lucros, né, que a empresa tem tido e tem se recuperado de uma forma que você tem condições de fazer o investimento, pedindo um empréstimo dos últimos 5 anos, que ela ficou com um déficit de 15 bilhões. Mas nos últimos 3 anos, 4 anos, nós viemos numa sequência de lucros da empresa, na faixa de 3 bilhões de reais. Quer dizer que ele só alega prejuízo e não lucros. Ele alega prejuízo para querer convencer a sociedade que a empresa, com o discurso de venda de parte das suas ações, que o governo é controlador. Né? O governo tem mais de 60% das ações. E ele quer vender parte das ações, 20%, para atrair esse capital, dizendo que vai fortalecer a empresa. Esse discurso é um discurso que tenta enganar a população, que a empresa ficará mais forte, ela perdendo parte do seu capital e ficando com as ações minoritárias. Isso é uma grande falácia que o governo está fazendo. Portanto, a nossa paralisação de 72 horas é para dizer para a sociedade, para que a sociedade compreenda essa nossa paralisação, nos apoiem, queremos contar com a compreensão da sociedade, para que possamos mostrar, na realidade, o que esse governo quer fazer com a Eletrobras e as suas empresas, no caso aqui, a Eletronorte, certo? Então, enfim, além disso, queremos dizer que nós estamos em acordo coletivo, Database, mas isso para nós não é o mais importante. Isso para nós não é o mais importante. Nós estamos em Database, inclusive reconhecido a nossa greve como uma greve legal pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a abertura à empresa, a Eletrobras, na negociação, entrou com um pedido de dissídio da nossa greve, na sexta-feira mesmo, e na sexta-feira saiu a decisão que hoje nós estávamos com os trabalhadores decidindo em assembleia o que foi intermediado pelo TST. O TST colocou que a nossa greve é uma greve legal, certo? Estamos respeitando a questão de manutenção dos serviços essenciais, vamos manter os serviços essenciais, e agora, com a decisão do TST, que está chegando às nossas mãos, e nós temos que manter 75% do quadro, né, nos serviços operacionais e por empresa. Nós estamos discutindo isso com os trabalhadores, hoje discutimos isso com os trabalhadores, fizemos uma assembleia e colocamos para os trabalhadores uma outra questão, que além disso que eu já falei anteriormente, que é a questão de que nós aprovamos a rejeição da proposta da empresa, rejeitamos a proposta da empresa que oferece um reajuste
de 75%, 70% do NPC. Jorge Furtado, você segura um pouquinho o seu raciocínio aí. Nós iremos para o nosso intervalo comercial e logo em seguida voltaremos conversando com Jorge Furtado, falando sobre privatizações da Eletrobras. Escola Coelho Neto, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio com curso de inglês incluso em todas as séries. Em parceria com o Projeto Uno Internacional, oferecemos certificação TOEFL para nossos alunos de 5º, 9º e 3º ano médio. Nivelamento em português e matemática, oficina de redatores e leitores, simulado do Enem e coach internacional. Laboratório de Química, Biologia, Informática e modernas bibliotecas. Escola Coelho Neto, Rua Paraíba 1518, fone 3524-8463. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Ok, estamos de volta com o programa Tribuna Livre, falando sobre privatização. O Jorge Furtado representa uma categoria do sindicato onde está em defesa dos trabalhadores. Amigos telespectadores, a gente tem visto ultimamente, nesse governo que aí está, a tendência dele é tirar o direito dos trabalhadores como já vem tirando. Agora quer privatizar a Eletrobras, dizendo que vai solucionar o problema do nosso país. Mas a gente lembra que no governo do FHC foi privatizada a Vale do Rio Doce, aonde dizia que tinha prejuízo de bilhões. Ele privatizou, não sabemos por quanto, para quem ele vendeu e para onde foi o destino desse dinheiro. Jorge Furtado, isso poderá ser interesses de estrangeiros colocado por um governo que não é justo, é injusto, ilegal, um governo que vem com apenas interesses de países que não têm o potencial que nós temos e eles quererem colocar a mão nos rios, riachos e córregos e principalmente na maior bacia de água doce do mundo, que é o Brasil? Exatamente. Esse interesse, o que está por trás, na verdade, dessa venda da privatização da Eletrobras, é essa entrada. E mais interessante, é que as empresas estrangeiras que estão querendo comprar a Eletrobras são empresas estatais, as empresas estatais chinesas que estão vindo para cá. Ou seja, uma empresa estatal chinesa vem comprar uma empresa estatal brasileira. Quando, ao contrário, nós queremos que fortalecer nossa empresa para estar, não do porte que nós estamos, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Então, nós teríamos que estar avançando, né, no processo de ter maior potencial de investimento, que ela também está entrando em outros países e comprando empresas lá para poder dar um suporte para o nosso investimento. Que a energia elétrica, você não pode estar só com esse potencial, que é uma demanda que tem crescimento. É uma demanda que tem crescimento. Então, portanto, nós temos que investir para construir, inclusive, não só as hidrelétricas, que é uma energia renovável, mas também outras, o potencial eólico muito grande dentro do nosso país, potencial solar, para nós estarmos investindo em mais energias eólicas, em mais estações solares, né, para que possamos atender a demanda de crescimento do país com relação ao suprimento energético. E não é uma empresa privada que vai ter condições de estar investindo, a não ser com o nosso próprio dinheiro, que é o dinheiro do BNDES. Então, a Eletrobras, além de ser uma empresa estratégica no setor energético nacional, é uma empresa que fomenta o desenvolvimento econômico do país, do nosso país. Portanto, nós somos totalmente contrários a essa proposta de privatização da forma como vem. Somos totalmente contrários. Mas esse governo ele tem que responder ao mercado, ele tem que dar resposta para o mercado que tem interesse nessa privatização. E não é o mercado interno, é o mercado externo. Será que o mercado externo foi quem bancou todo esse golpe aqui nesse país?
tudo parece, né, às claras, que esses interesses de estar com nossas matérias-primas, nós temos várias empresas que nós, no caso do petróleo, né, nós vimos recentemente a greve dos petroleiros, que foi uma greve para mostrar para a sociedade a política de preço de paridade com o mercado internacional ao dólar. E Isso é um absurdo. exatamente. Nós não dependemos do dólar para se manter com o nosso petróleo abastecendo os nossos carros, caminhões, carro pequeno, não existe isso. Então, como nós temos aqui as nossas matrizes energéticas fortíssimas, nós somos um dos países igual o Canadá, exemplo do Canadá, exemplo dos Estados Unidos, vamos dizer assim, que as empresas de energia elétrica são a maioria estatais, inclusive 15% do seu parque energético lá é controlado pelo Exército, o Exército brasileiro, o Exército americano, e a outra parte com as empresas estatais americanas. Então, o Brasil tem que seguir esse exemplo, que é um exemplo de mundo, de ter uma empresa forte, que seja uma empresa que tenha condições de suprir o mercado energético, não uma empresa que seja comandada pela uma empresa estrangeira. Inclusive, os nossos empregos ficam sujeitos a, inclusive, nós termos a entrada de estrangeiros para assumir o emprego dos brasileiros aqui, com essas empresas estrangeiras que pretendem vender. Furtado, o que você vê em relação aos nossos deputados federais e senadores apoiando tudo o que esse presidente está fazendo? Aloysio, nesse caso específico, nós criamos nessa luta, que a luta vem grande, já tivemos várias batalhas, algumas vencidas, mas algumas outras a vencer. Fizemos uma frente com o Congresso Nacional, criamos duas frentes, frente com os deputados federais e com os senadores. Essa frente deu um resultado, até porque na comissão de, vamos dizer assim, de privatização do setor elétrico, lá da Câmara, a base aliada do governo tem se mostrado contrário a isso. Não está aceitando. Tem se mostrado contrário a isso. Vamos ter que fazer justiça. Porque a grande maioria dos senadores, dos deputados que nós fizemos frente, em torno de 200 deputados, assinaram a lista de uma frente contra a privatização da Eletrobras. Mas, na comissão de privatização, a gente vê que o interesse maior, inclusive do presidente da Câmara, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Temer estão lá num conluio para que possa vender a empresa, porque eles têm que dar resposta a quem os colocou lá. Certo? Então, temos tido alguns avanços, é bem verdade, mas tem alguns projetos de leis, alguns penduricalhos, que dificultam. Hoje mesmo, saiu uma decisão do TRT suspendendo a privatização das distribuidoras elétricas federalizadas. E nós acreditamos que, por conta dessa suspensão da privatização das distribuidoras, é um elemento que ajuda, né, a nossa luta contra a privatização da Eletrobras como um todo. Porque nós temos as empresas distribuidoras federalizadas, né, e temos também as empresas geradoras federais, né, e que fazem parte do conglomerado, né, da Eletrobras. Então, tivemos esse avanço, mas a luta está ainda forte, continuando. E, portanto, hoje, quando estivemos reunidos com os trabalhadores para deliberar a proposta da empresa com relação ao acordo coletivo de database, nós discutimos com os trabalhadores e aprovamos um indicativo de greve por tempo determinado. Indeterminado ou determinado? Indeterminado. A partir do dia 25. Desse mês. Desse mês. Discutimos com os trabalhadores isso, os trabalhadores aprovaram por uma grande maioria, aliás, por unanimidade, os trabalhadores aprovaram esse indicativo de greve por tempo determinado a partir do dia 25 de junho. Para que isso? Para que possamos continuar na luta contra a privatização e arquivar de uma vez por toda essa proposta. Por que digo isso?
porque o Rodrigo Maia, em conversa com nossos dirigentes, com os dirigentes nacionais do CNE, que é o Coletivo Nacional Universitário, ele, amanhã, terça-feira, irá conversar com os trabalhadores, com os representantes do nosso sindicato, da nossa Federação Nacional dos Urbanitários, e com o CNE, que é o Coletivo Nacional Universitário, que reúne os universitários de todo o país, uma proposta de retirada de pauta. Retirada de pauta da privatização do setor elétrico, da Eletrobras. E aí estamos, atentos ao que vai acontecer amanhã, e por conta disso, nós estamos já apontando que, caso não haja uma proposta real de colocar, retirar de pauta a proposta de encaminhar os PLs, dois PLs que tem aí, projeto de lei, nos dá-se uma tranquilidade de dizer que realmente a nossa luta a nossa batalha, certo, seria a maior batalha, está vencida. Nós conseguimos convencer o presidente da Câmara a não colocar em pauta essa proposta que é nefasta para o povo brasileiro. O presidente é o Rodrigo Maia. Ok. Amigo telespectadores, eu estou conversando com o Jorge Furtado, mas eu quero deixar bem claro para os senhores, não desliguem e nem mude de canal, que eu vou contar uma história para os senhores, o que foi que os índios de todo o Brasil decidiram na 5ª Conferência Nacional da Igualdade Racial. Já já estaremos de volta. Escola Coelho Neto, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, com curso de inglês incluso em todas as séries. Em parceria com o Projeto Uno Internacional, oferecemos certificação TOEFL para nossos alunos de 5º, 9º e 3º ano médio. Nivelamento em português e matemática, oficina de redatores e leitores, simulado do Enem e coach internacional. Laboratório de Química, Biologia, Informática e modernas bibliotecas. Escola Coelho Neto, Rua Paraíba 1518. Fone 35. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre, aqui na TV Capital, Canal 5, Rede TV, o canal da família do Sul do Maranhão. Estou conversando com o Jorge Furtado, que está representando essa categoria. Amigo telespectadores, eu estive em Brasília na 4ª Conferência Nacional da Igualdade Racial, do dia 27 a 30. Você sabe qual foi a história que os índios falaram lá? Se Rodrigo Maia e o presidente Temer tentar mais uma vez afrontar a população brasileira, você sabe o que vai acontecer aqui nesse Brasil? É um apagão que ninguém sabe o dia que irá voltar a funcionar. Porque os índios são os mais prejudicados, viu, Furtado? Os índios. Eu estive com 2 índios aqui do Maranhão. Não vou citar o nome deles, para que não haja retaliações, mas eu estou falando aqui, é porque eu participei da conferência. Eu fui representando o meu estado e também representando os negros, porque eu sou filho de negros. Eu tenho uma pele mais clara, eu acho que o pincel foi diferente. Meu pai e minha mãe é negro. Agora, a história que eu vi na 4ª Conferência Nacional da Igualdade Racial, não pensa, seu Temer e seus deputados federais, que aqui deve ter algum deles assistindo esse programa, que a coisa está muito fácil para vocês não. Vai haver uma revolução aqui nesse país. Viu, Jorge? O que nós discutimos lá e foi aprovado em 3 dias, inclusive colocamos para fora da mesa de autoridades um representante do governo federal, quando não colocou na mesa de autoridades os indígenas. Na mesa.
quando os indígenas pediram apoio, nós fomos para cima. Colocamos eles para fora da mesa e pedimos, através de documento, a exoneração desse canalha que lá estava, representando esse governo. Nós botamos ele para fora e ele sabia que se ele não saísse dali, do Centro de Convenções Internacional de Brasília, não iria dar certo. Que lá tinha gente de vários países do mundo, não era só do Brasil. Inclusive tinha representantes da ONU lá. Breve eu vou mostrar aqui no nosso programa tudo o que aconteceu lá, Jorge Furtado. Você pode ter certeza que os indígenas, aonde passa essas redes de transmissão, não é isso? Eles estão organizados, foi votado e aprovado. Esse presidente do Congresso e o Temer está muito longe de saber o que poderá acontecer se ele continuar em pauta a votação da privatização da Eletrobras. Mas, seguindo nossa conversa aqui, diante de toda essa conversa, você sente firmeza entre os deputados e senadores para que possa realmente deixar de lado essa questão dessa privatização? Na frente que nós criamos, nós temos inclusive aqui no Maranhão, um dos líderes dessa frente. E para fazer justiça, o deputado federal Zé Carlos, aqui do Maranhão, esteve à frente desse processo de construção de um grupo de deputados contrário a essa proposta nefasta de privatização da Eletrobras. Ele, mais do que eu, sabe que lá em Brasília, eles lutando, fizeram algumas audiências públicas, não das comissões, não da comissão, mas audiências públicas com os deputados, conosco, representantes dos eletricitários de todo o país, e vimos a disposição clara de grande parte dos deputados da oposição e, por incrível que pareça, um ou dois deputados da base aliada foram lá e colocaram essa posição que o governo erra quando coloca essa proposta em discussão, aliás, que não coloca essa discussão para a sociedade não está participando disso. A sociedade disse, através de uma pesquisa, onde 70% da população são contrários à privatização da Eletrobras. Só os interesses de quem está a serviço de estrangeiro é que acha que é possível. Exatamente. Então, por conta disso, nós estamos aí pedindo, nessa nossa greve de 72 horas, a compreensão da sociedade para o que pode advir desse processo de privatização que não está enterrado. Ainda não conseguimos deixar que essa proposta entre na pauta de votação. Amanhã, terça-feira, dia 25 de junho, 25 é 12, né? 12 de junho, vamos tentar, amanhã, dia dos namorados, vamos tentar convencê-lo, né? Não namorar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas convencê-lo que essa proposta não é a proposta que os brasileiros querem. Por conta de que podemos perder uma empresa estratégica para o desenvolvimento nacional e também as consequências de um aumento da energia elétrica, já confirmada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o órgão responsável para normatizar as questões energéticas desse país. E eles lá fizeram um estudo e que na primeira proposta, a Eletrobras privatizada, em média, a energia que já está cara, em média, será um reajuste de 16% a 17% de energia. Logo agora, logo que privatizar. Já está embutido. Enquanto empresa estatal pública de qualidade, estamos trabalhando com as tarifas módicas, com a modicidade tarifária. O que é modicidade tarifária? É uma tarifa que dê
para manter os custos operacionais de uma empresa do porte de uma Eletronorte, de uma Eletrobras, e sobrar um recurso para fazer investimento. Isso. E é isso que eles não estão fazendo. Exatamente, porque eles querem vender a empresa para pagar dívida pública. Isso já aconteceu no passado. Já aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, quando privatizou várias empresas para pagar uma dívida de quase próxima dessa que está hoje, de 130 bilhões de reais. O país continua devendo e eles privatizando e devendo, privatizando. E por que não resolve? Venderam, você falou ainda há pouco que venderam a Vale. A Vale, logo depois da venda, venderam por 3 bilhões, logo depois da venda, a Vale já estava valendo 9 bilhões de dólares. 9 bilhões de dólares. E esse dinheiro que foi comprado virou pó. Interessante que o dinheiro que foi colocado na privatização da Vale virou pó. É o que poderá acontecer agora. Mesma coisa que poderá acontecer com a privatização da Eletrobras. Esse recurso vai virar pó. Vai virar pó, porque falam que vai para a dívida pública, pagar a dívida pública, que sempre vai ter a dívida pública. Jorge Furtado, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa e quero que vocês façam uma visita ao Nonói Cricati, na aldeia Cricati, que lá vocês vão ter um homem que está conectado com todo o Brasil em relação, caso venha esse presidente, certo, venha querer fazer, principalmente esse presidente da Assembleia do Congresso Nacional, que é do DEM. Inclusive, ele tem candidatos aqui. O DEM é um partido que só tem trazido desgraça aqui para esse país. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu é que agradeço, nós estamos aqui à disposição, sempre estaremos à disposição para poder fazer com que a sociedade saiba o que realmente está por trás dessa privatização da Eletrobras. Muito obrigado. Eu conversei com o Jorge Furtado e ele deixou bem claro quais serão os problemas futuros caso isso venha a acontecer. Eu acredito que não irá ser privatizado, até porque eles estão buscando todos os caminhos. Amigos telespectadores, eu quero agradecer a sua audiência e amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Tchau.